Eu queria te falar como é que eu tenho lucrado com propriedade de locação aqui nos Estados Unidos. Basicamente, eu queria começar falando o seguinte: eu nunca gostei de investir em propriedade de locação. Por quê? Eu sempre tive aquilo na minha cabeça que, não, eu vou estar imobilizando meu capital, eu não quero deixar meu capital parado muito tempo, eu quero estar investindo em algo que eu consiga fazer um giro mais rápido. E foi isso que eu comecei a fazer por um tempo, quando eu comecei a investir em imóveis aqui nos Estados Unidos. E muita gente sabe que eu compro e vendo imóveis e que esse sempre foi o foco maior, né? Fazer o capital mais rápido, fazer o capital mais rápido. E quando eu fui conhecendo o mercado aonde eu estava investindo, eu comecei a perceber uma possibilidade muito boa de fazer dinheiro com imóveis de locação. E era uma possibilidade que eu nunca tinha visto antes. Às vezes as pessoas me falavam assim: ah, não, Arthur, investe nisso. E eu olhava: ah, não vou estar mobilizando meu capital com propriedade para locação, não. Isso é coisa para velho, isso é coisa para quem quer fazer uma aposentadoria, enfim, eu quero fazer muito dinheiro. Era isso que eu falava. E aí eu fui começando a entender, eu fui começando a ver alguns números que me chamaram a atenção. Eu já falei sobre esses números em outros vídeos aqui no canal. E se isso aconteceu com vocês também, ou se você é uma dessas pessoas que não gosta de investir em locação, que não quer imobilizar o capital, escreve aqui embaixo para eu saber quem é você, para meio que eu me identificar aí com você. Eu comecei a entender que eu poderia estar tendo excelentes rendimentos ao ano com imóveis de locação, investindo pouco dinheiro. Talvez até o que eu pudesse ganhar em um ano girando meu capital fosse um pouco mais do que você colocar imóveis para locação. Porém, existe uma grande diferença aqui. Com imóveis de locação, eu comecei a ver que eu poderia fazer tranquilamente 20%, 25%, 17%, 18% e o bem continuar meu. Eu comecei a perceber que em 3 anos, aquele meu capital investido em imóveis de locação, ele retornaria 100% para mim, só com locação, e o patrimônio seria meu. E a partir daquele momento, tudo que acontecesse era lucro, né, para mim. Então, assim, eu falei: cara, 3 anos não é muito tempo, 3 anos passa muito rápido. É bem diferente do conceito do Brasil, né, que você compra um imóvel e se você for esperar o aluguel pagar o seu investimento, isso vai demorar aí 15 anos, 16 anos. Aqui eu comecei a ter esse tipo de retorno em 3 anos, entendeu? Você pode ter em 3 anos. Eu comecei a ver essa possibilidade e eu comecei a investir muito forte em imóveis de locação. Eu comecei a ver que o risco ele é muito baixo, ele é quase que inexistente quando você compra certo, quando você está numa área legal, quando você sabe qual local você vai investir, porque também não adianta você investir em cidades que é parecida com o Brasil. Eu já falei sobre isso várias vezes aqui no canal também. Procura aqui no vídeo, eu vou deixar talvez a descrição aqui em cima, aqui embaixo, nos cartões daqui do vídeo, e vocês podem olhar sobre isso. Mas assim, tem áreas aqui nos Estados Unidos que é praticamente você investindo no Brasil. Isso vai te dar 7% ao ano. Tem alguns locais que está dando 9% ao ano, é bem melhor que no Brasil. Mas enfim, ainda é um rendimento não tão interessante. Mas quando a gente começa a falar de 1,2% ao mês líquido, 1,3%, dependendo até 2, 2,5%, se você começar a investir em multifamiliar, se você começar a investir em duplex, se você começar a investir nesse tipo de propriedade, também gravei um vídeo sobre isso, falando sobre multifamiliar e como alavancar seu capital, você pode dar uma olhada. Eu comecei a ver uma enorme possibilidade de começar a investir nisso. Basicamente, para mim, vale muito a pena hoje, com o conhecimento que eu tenho e vendo algumas coisas acontecerem aqui nos Estados Unidos, vale muito a pena você investir em imóvel de locação se a sua ideia é ter um retorno do seu capital rápido, porque 3 anos o capital retornar de 3 a 5, 6 anos no máximo, dependendo do imóvel. Vou falar 6 anos aqui na pior hipótese. Você ter o seu capital de volta é pouco tempo. E isso eu estou falando, você investir 100 mil agora e daqui a 6 anos esse investimento, essa propriedade em locação, ela retorna ao teu capital, entendeu? Então, fora isso, estou falando de ativo. Por exemplo, muita gente quer vir aqui para os Estados Unidos: Arthur, quero ir para os Estados Unidos e não sei o que eu vou fazer, eu tenho 100 mil para gastar durante um ano para começar a minha vida. Cara, no lugar de tu gastar os 100 mil dólares com despesa sua, da sua família aqui durante um ano, por que você não investe esse capital em imóveis de locação e o rendimento desse imóvel, ele paga as suas despesas. Você mantém o seu capital, você tem um ativo pagando as suas despesas e aí nesse momento você deixa de trabalhar e o dinheiro começa a trabalhar para você. E você após aí um ano, você continua com o seu capital de 100 mil dólares e um pouquinho da valorização do imóvel e você tem um rendimento. E a partir desse momento, se você quiser investir em qualquer outra coisa ou você precisa desse capital para algum outro negócio que você queira fazer, você tem esse bem para vender. É totalmente diferente de você chegar aqui e gastar o dinheiro inteiro depois de um ano buscando em que vai investir, buscando no que você vai fazer. Então é basicamente isso que eu queria falar para vocês. Vale muito a pena você investir nesse tipo de imóvel, principalmente se a sua intenção é viver de renda, se a sua intenção
é que os seus ativos eles trabalhem para você, que você não fique preso a trabalho, ou que você não fique preso, ah meu Deus, eu tenho que abrir uma empresa aqui agora e tem que dar certo, porque se não der certo todo o meu dinheiro está aí, eu perdi meu dinheiro. Para mim é muito mais tranquilo e inteligente você bota uma parte do seu capital em propriedade de locação, os ativos, né, esses rendimentos, eles estão pagando suas despesas e você tem calma, você pode respirar para fazer alguma outra coisa. Então, basicamente, essa é a minha opinião em relação a imóvel de locação. E esse é o vídeo 2 sobre perguntas e respostas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa seu comentário. Valeu, muito obrigado.